Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos a Gênesis capítulo 22. Hoje nós leremos do versículo 6º ao 10º. Diz a palavra do Senhor: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Amém. Oremos. Senhor Deus, louvamos nesta manhã por estarmos reunidos neste ajuntamento. E é um ato de obediência e de amor ao Senhor, desejosos de te adorarmos, de ouvirmos a tua palavra e, enquanto ouvimos, também adorarmos ao Senhor, sermos edificados pela Escritura, sendo ensinada, sendo então consolados, Senhor, por este ensino. Nós louvamos o teu nome, porque nunca nos deixas sem alimento espiritual. Louvamos o teu nome porque a esta mesa, nesta igreja local, o Senhor tem posto alimento para as tuas ovelhas. E elas têm desfrutado daquilo que o Senhor tem lhes dado para o seu fortalecimento. Preserva-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, não apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores dela, como Tiago nos ensinou na sua epístola. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, chegamos ao terceiro sermão neste glorioso capítulo 22 de Gênesis. Já aprendemos muito sobre abnegação, sobre obediência, sobre piedade, sobre humildade. Já aprendemos muitas lições sobre sofrimento. Já aprendemos muitas coisas sobre preocupações ou ansiedades. Neste terceiro sermão, então, observaremos juntos a providência de Deus, ainda na grande narrativa desse episódio, que é o sacrifício de Isaque. Veremos aqui a graça divina se manifestando. Aprenderemos sobre a perseverança de um santo de Deus, Abraão, diante do sofrimento, diante da obscuridade do futuro. Aprendemos sobre como este servo de Deus manteve-se obediente, mesmo quando não tinha discernimento do que Deus estava prestes a fazer. Aprenderemos também como esse grandioso texto de Gênesis 22, um texto importante, porque ele aponta de várias formas para a obra de Cristo. Então olharemos para ele com este olhar também, como pecadores em busca de redenção, em busca de santificação, e vamos perceber como esse texto também tipifica Cristo e aponta para a obra de Cristo. Quando nós olhamos para o versículo de número 6, mais uma vez leremos, a Bíblia diz: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho.
Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O fogo aqui pode ser traduzido também como brasa. Então Abraão estava nas suas mãos com uma espécie de tocha para que a madeira do altar fosse então incendiada e o sacrifício fosse consumido. Sobre seu filho estava a lenha. Então já percebemos que Isaac, neste episódio, não era mais um pequeno menino. Isaac era um rapaz. Por isso ele conseguia carregar aquela quantidade de madeira para o sacrifício. Aqui nós vamos observar algumas coisas neste versículo 6. Abraão agia zelosamente diante da ordem de Deus, irmãos. Observem só. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Zelo diante da ordem de Deus é o que nós observamos aqui. Mesmo que sobre Abraão estivesse tamanha confusão mental em alguma medida, por ter que sacrificar o seu filho. A esta altura nós não percebemos mais algo, ou melhor, não percebemos algo que imobilize Abraão a realizar aquilo que o Senhor havia ordenado. Algo que viesse travar Abraão para a obediência. Isaque estava com seu pai, estava ajudando seu pai e ainda não sabia que seria imolado, não sabia que seria sacrificado. Observe só a força que Deus dá a seu servo Abraão aqui. Se fôssemos nós, já tínhamos dado, como dizemos no Nordeste, com a língua nos dentes. Meu filho, é o seguinte, a bronca é grande. Filho, eu estou desesperado porque Deus mandou eu lhe matar. Espera aí, meu filho, eu vou chorar aqui agora. Abraão se manteve firme na obediência ao Senhor. O padrão que Abraão nos ensina aqui é um padrão elevadíssimo de confiança em Deus no meio da tormenta, no meio da confusão, no meio de informações que não se encaixam na nossa mente. Deus muitas vezes nos dará informações a respeito do futuro da nossa vida que não se encaixarão na nossa mente. Isso talvez é o que mais nos perturbe, porque Deus promove contextos, ambientes, situações em que a nossa lógica cai por terra. Deus humilha a nossa inteligência. Deus nos mostra, você não sabe. Você não entende. Você não alcança. Eu sei, eu entendo e eu posso todas as coisas. Quando nós olhamos para o versículo 7, meus irmãos, o texto diz: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque. Vamos ler juntos essa pergunta? O que é que diz? E agora? Pergunta importante, né? Caminhamos 3 dias, subimos o monte, o senhor me deu a lenha, o senhor está com a tocha, está com o cutelo para matar o bicho. Cadê o bicho, pai? Não é? Vai jogar a bola sem levar a bola? Sim, pai. Sim. Por falar nisso, pai, aonde está o animal? Só esse detalhe, porque para a gente prestar esse culto a Deus, é preciso ter o animal. Onde está o animal, papai? Que pergunta, não é, irmãos? A pergunta de Isaque é instrumentalizada por Deus para intensificar a provação de Abraão, porque não era apenas a fala de Deus provando Abraão, agora era a fala de Deus por meio da pergunta de Isaque provando Abraão. Fica evidente que Deus estava intensificando a provação dolorosa daquele homem chamado Abraão pela pergunta de seu filho. Deixa eu abrir um parênteses aqui para uma aplicação. Nós vamos ter que lidar com situações difíceis. Nós vamos ter
e responder a perguntas difíceis. Não adianta nos esquivarmos das situações tensas. A Escritura vai nos ensinando que o que mais importa é termos as respostas sábias, vindas de Deus, para as situações difíceis. E quando nós não tivermos a resposta, aí a gente ora àquele que pode dar todas as respostas. A pergunta de Isaac não era maldosa, era uma pergunta sincera. Era uma questão que precisava de uma resposta da parte de seu pai, Abraão, que era um idoso. Meus irmãos, nas provações, os crentes terão que lidar sempre com essas questões que envolvem suas vidas. Vão de questões simples e imediatas a questões mais complexas. E por que Deus está fazendo assim aqui? E por que Deus muitas vezes faz isso conosco? Porque o Senhor tem permitido ou me levado a tanto sofrimento, ou levado você a tanto sofrimento. Sofremos, sofreremos, ouviremos perguntas, faremos perguntas que serão instrumentalizadas por Deus para aprofundar a nossa provação, nossa piedade, nossa comunhão com o Senhor. Isso, irmãos, é um trabalho da providência para nos santificar e nos amadurecer. Nós vamos ter que passar por isso. Calvino disse o seguinte, seu comentário de Gênesis. Ouça só. Deus apresenta um novo instrumento de tortura pelo qual poderia atormentar ainda mais o peito de Abraão, já magoado com tantas feridas. A pergunta de seu filho é mais uma chicotada nas suas costas. E é Deus que está batendo. Amém, irmãos? É Deus quem está açoitando seu servo. Mas Abraão, irmãos, suporta o questionamento com a incrível coragem. A coragem não é produto do próprio esforço de Abraão. A coragem de Abraão para enfrentar a provação é obra da graça. É Deus quem fortalece o nosso coração para lidarmos com as maiores dificuldades que venhamos a enfrentar nessa vida. Abraão não se perturba em seu percurso, mesmo sofrendo golpes permanentes, vindo do chicote divino. Ele está fazendo o que deve fazer, ele preparou a madeira, ele preparou a brasa, ele preparou o cutelo. Tudo estava sendo aprontado para que Deus fosse glorificado, mesmo que aquilo doesse. Abraão demonstra-se inteiramente devotado à vontade de Deus, irmãos. Independente de qualquer coisa, independente do amor profundo que ele tinha por seu filho, ele estava convicto de que ele deveria obedecer a Deus. Essa era a coisa mais importante. Ele não dá ouvidos a nada que pudesse abalar a sua confiança ou impedir a sua obediência. Nada. Nós estamos lidando aqui com uma questão emocional tão profunda, irmãos. Tão profunda, porque certamente 100% de nós, de fato, oraríamos a Deus perguntando se não tinha outro caminho. Porque percebe que em toda essa provação, Abraão nunca fez essa pergunta. Senhor, qual é a alternativa B? Qual é o outro caminho, Senhor? Ele apenas obedece, irmãos. Disposição de um coração alcançado pela graça de Deus. Veja o verso 8 agora. Respondeu Abraão. Vamos ler? O menino fez a pergunta e Abraão prontamente respondeu. Percebe que Abraão não responde assim, você o holocausto, meu filho. Percebe que ele não responde isso? Aprendemos que precisamos saber e aprender que a sabedoria não está apenas em dizermos as coisas corretas, mas da forma correta. Amém, meus irmãos? Amém? A sabedoria está
em dizermos a coisa certa, do jeito certo. Porque para nós, crentes em Cristo, é mais fácil, e nós podemos até não entender isso, é mais fácil falarmos a coisa certa à custa da forma correta. E muitas vezes nós nos gloriamos na nossa sinceridade. Não, mas eu sou sincero. Para falar, eu falo logo. Se você fala a coisa certa do modo errado, você foi tolo. Tolice. Imprudência. A sabedoria está em colocarmos as coisas da forma correta. Mas parece que a nossa forma, principalmente no Nordeste, é a agressividade em nome da sinceridade. Quanto mais sinceramente agressivos, soamos mais verdadeiros. É assim ou não? Na nossa cultura. Nós aprendemos que com Abraão não foi assim. O versículo 8 tem muito a nos ensinar sobre a confiança de um crente em Deus quando ele está em grande aperto. Abraão desata esse nó da pergunta de Isaac, da tensão do momento, da provação divina sobre ele, desata esse nó confiando na providência. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Ele desata a dificuldade, a complexidade, dizendo: Deus governa, filho. Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, porque é assim que ele é adorado, com o cordeiro sacrificado. Com isso devemos aprender também, irmãos, sempre que o Senhor nos dá uma ordem, muitas coisas podem acontecer para enfraquecer-nos no cumprimento desta ordem. Os meios podem fracassar, ficamos sem orientação e conselho, os caminhos se fecham, as portas se fecham. Diante de tais dificuldades, o único remédio, o único caminho contra o desespero da dificuldade das situações é assumirmos que Deus tem o comando de tudo. É o único caminho, é mais uma vez professarmos: Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus provedor. Porque quando falamos de providência e provisão, falamos de duas coisas distintas, mas falamos de duas coisas que andam juntas. O Deus providente é o Deus que governa, o Deus provedor é aquele que supre. Calvino diz, veja só, que diante das dificuldades, o único remédio contra o desespero é deixar Deus assumir o comando para que Ele mostre o caminho quando não existe caminho. Deus não precisa nos mostrar quais são as saídas, porque às vezes, humanamente falando, não tem saída. Ele é a saída. Humanamente falando, não há caminhos, mas devemos lembrar que o Redentor disse: Eu sou o caminho. E a fala de Abraão aqui está completamente relacionada àquilo que é dito lá em João 14, quando Jesus diz que é o caminho. Mas eu vou voltar a isso mais à frente. Observe que muitas vezes agimos injustamente porque não esperamos nada, nenhuma provisão de Deus, nenhuma ação de Deus. Na verdade, o texto vai nos ensinando que nós devemos nos render inteiramente à sua providência, irmãos. Remédio contra a ansiedade no coração de um servo de Deus: confiança na providência. Se tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus governa todas as coisas. E se tiver que acontecer algo mais difícil, Ele está no comando de todas as coisas e me dará graça para suportar todas as coisas. E se Ele não quiser que eu suporte todas essas coisas aqui, Ele me levará para si. Mas Ele tem um domínio das circunstâncias e tem um domínio da minha vida e tem um domínio também sobre o meu coração. E o texto vai nos ensinando a importância de rendermos o nosso coração diante do Senhor. Percebemos aqui a constância de Abraão. Além de ele dizer: Deus proverá para si um cordeiro, o texto diz: seguiam juntos. Juntos. Abraão continuou, Abraão não travou, ele disse: não vou conseguir. Não está certo esse negócio.
Que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que está em aliança com o seu povo e quer me destruir dessa forma? Quer tirar um bem tão precioso para mim, o meu filho? Tantos anos esperando uma promessa e Deus cumpre a promessa e arranca de mim a promessa. Irmãos, Abraão somos todos nós. Abraão somos todos nós. Se você nunca viveu um momento de dor intensa, talvez você não entenda o que eu estou dizendo aqui, mas se você viveu, você sabe o que eu estou dizendo. Mesmo em meio a tamanho sofrimento, Abraão não cede ao desespero. Não cede ao desespero. Crente, cristão, eu digo a você nessa manhã, o seu Deus é o Deus da esperança. A sua fé não é a fé do desespero. Não é a fé do desespero. Não é a crença de que tudo está em estado de caos. E a Bíblia mostra aqui que Isaac acata a fala do seu pai e fica em silêncio, né? É muito bonita a reverência do rapaz sobre a fala de seu pai. Ele não diz assim, pai, veja só, tudo bem, mas assim, em termos cartesianos, não tem nenhum animal aqui. Em termos científicos, não tem nada, pai, só tem mato. O senhor quer que eu vá caçar? É isso que o senhor está pedindo? O senhor vai sair, a gente subiu sem animal, o animal, na verdade, ficou um animal de carga lá embaixo, né? Com os servos. Mas aqui não tem nada. Veja o verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. O Senhor então confirmou aquilo a Abraão de alguma forma que o texto não menciona, né? Mas quando nós lemos a saída dele para a região de Moriá, Deus ainda não tinha designado o monte, apenas disse para ele ir. E lá Deus ia dizer, aqui o texto diz que Deus já havia designado, é aqui. Então Deus falou diretamente ao coração de Abraão. Então Abraão ali edificou o altar, dispôs a lenha, arrumou toda a lenha zelosamente e disse, deite, filho. E o texto mostra que ele amarrou o seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para matar seu filho. Nesse último ponto, consideremos a figura de Isaac e sua postura nessa passagem, irmãos. Isso nos instrui que Deus é quem nos conduz nas provações, é Ele que nos guia, Ele que nos testa, é Ele que nos fortalece para cumprirmos o seu querer. Abraão fez o que deveria, Abraão obedeceu a Deus, amarrou Isaac. Já vimos que ele era suficientemente forte para suportar aquelas provações por meio da graça de Deus. Logo, isso nos diz que, embora Moisés tenha omitido aqui os detalhes, tudo indica que Isaac não foi preso contra a sua vontade, mas havia tido conhecimento dos oráculos divinos. Desde aquela fala, Deus proverá para si um cordeiro, até a chegada no lugar onde Deus havia designado, e Isaac deitar sobre a lenha, Abraão já tinha explicado todo o plano de Deus para Isaac. E Isaac se submeteu. Isaac se submeteu à fala de seu pai. Ele foi amarrado, ele foi preparado, ele não fora forçado, ele deitou-se livremente no altar que seu pai havia preparado. Abraão toma o cutelo para imolar seu filho, um ato de grande fé e submissão à vontade divina. Irmãos, assim como Abraão sofreu para cumprir a vontade de Deus, sendo constante e perseverante, assim fora Cristo em sua grande obra de salvação. Cristo se angustiou, Cristo foi humilhado, Cristo sofreu para cumprir a vontade de Deus. A diferença é que Cristo mesmo recebe a ordem e se dá em sacrifício. A providência conduziria à ressurreição de Cristo. Assim como Hebreus diz que Abraão cria que Isaac poderia ser ressuscitado dos mortos, Cristo sabia que iria ressuscitar. Cristo foi voluntariamente à cruz, assim como Isaac foi voluntariamente ao altar. Isaac é um tipo de Cristo aqui. Ele aponta para Cristo aqui. Ninguém podia forçar Isaac, ninguém forçou Cristo. Porque ele mesmo disse que dava a sua vida
e ninguém tirava. Ele mesmo dava a sua vida. Assim como Abraão ia sacrificar seu filho, o Pai sacrificou o seu por nós. Cristo foi substituto do seu povo. Ele morreu por seu povo. O Pai deu seu filho em favor de muitos. Nós vamos ver na próxima semana. Isaac não morre. E Deus faz um carneiro aparecer no meio dos arbustos. Não um cordeiro, como Abraão tinha falado. Porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. A fala de Abraão sobre a providência de Deus para o cumprimento da morte de um cordeiro se cumpre na cruz e ainda é antecipada ou asseverada pela fala de João Batista, quando vê Jesus vindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos entender e aplicar às nossas vidas essas verdades que estão aqui. Em primeiro lugar, em relação a nós, depois em relação à obra de Cristo, quero fazer minhas aplicações finais. Deus irá requerer de nós sacrifícios. Deus irá requerer de mim, de você, sacrifícios. Se Deus confiou a você responsabilidades, responsabilidades implicam em sacrifícios. Isso não tem a ver com a salvação. A salvação é operada por Cristo, através do sacrifício dele, mas tem a ver com nossa santificação. Deus requererá de nós sacrifícios para a nossa santificação, não porque nós vamos ser salvos por meio dos sacrifícios, mas porque Deus está nos amadurecendo. Então, como devemos lidar com o sofrimento? Como devemos lidar com esse sacrifício? O texto nos instrui, irmãos, a sermos obedientes, constantes e confiantes na providência divina. Quando estivermos em grande aperto, devemos ter uma coisa em mente: preciso me manter constante, preciso me manter confiante na providência de Deus. Devemos ter cuidado, em segundo lugar, para não sermos consumidos por um niilismo prático, que não existe propósito para as dores, não existe propósito para a vida, não existe sentido para a vida. Alguns escreveram sobre isso, como Nietzsche. Sofrimentos, decepções, desapontamentos na vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso também nos ensina a sermos gratos em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo quando tudo for caótico e parecer difícil de lidarmos, a vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. A glória de Deus. O propósito da sua vida não é cumprir seus sonhos. O propósito da sua vida não é ser feliz. O propósito da vida do crente não é o conforto. Não tem nada demais a gente procurar o conforto. Mas não é o propósito. O propósito. Entende? O propósito da vida do crente é a glória de Deus. Deus tem caminhos para cumprir seus propósitos e Ele nos coloca nesse roteiro. Nós estamos na grande história divina. A providência é a mão invisível de Deus conduzindo nossa história. Nós vamos ver isso ainda muitos momentos em Gênesis. Deus conduz nossa história mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades. Você sabe disso, porque muitos de vocês aqui já viveram tempos muito difíceis, e diante dos olhos humanos não havia esperança, fracassos, falências, enfermidades terríveis, percas, dores, dor constante. A providência, a mão invisível de Deus conduzindo a grande história da salvação e a sua história em particular dentro dessa história da salvação, mesmo em meio ao caos. O caos é controlado por Yahvé, irmãos? Não há nada que ele não domine. O caos é controlado por ele e ele envia a luz para dissipar o caos. Ele governa e dirige as nossas provações. Portanto, cristão, nessa manhã, não duvide disso. Ele aprofunda a nossa dor, muitas vezes, para aprofundar a nossa fé. Quanto mais dor,
mais gerará fé no nosso peito. Ele nos prova, ele nos dá dores, dificuldades, sofrimentos, mas nunca devemos entender isso como ausência de sua bondade. Ele o faz para o nosso bem. Ele quer fazer-nos o bem. Ele fará a nós o bem. E isso não significa que ele irá nos proteger de todos os sofrimentos possíveis. Não, não, não. Você pode estar com coriza agora, gripado agora, dor de cabeça agora, enxaqueca agora, dor de barriga agora. Você pode estar com muitas mazelas aí agora. Isso não é um sinônimo que ele retirou de você a sua bondade. Você pode estar vivendo coisas muito piores que isso. Isso não é sinônimo que ele retirou de você a sua bondade. Pelo contrário, ele manifestou a você a sua bondade na forma máxima. Cristo Jesus. Providência nos ensina a nos valermos dos sofrimentos para nos tornarmos mais fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe. Deus bendito e eterno, fortalece nossa fé, Senhor. Nós admitimos que nem de longe temos a fé de Abraão. Nós admitimos que nós não teríamos a estrutura que aquele irmão teve, a menos que o Senhor nos desse tamanha graça manifesta, aplicada às nossas emoções, ao nosso coração, às nossas expectativas. Quantas lições temos aqui. Aprendemos também, Senhor, que assim como Abraão foi firme na sua convicção de cumprir o plano estabelecido para agradar ao Senhor, Deus, o Pai, por meio dos seus decretos, é firme, constante e bondoso em cumprir tudo aquilo que fora designado desde a eternidade. Aprendemos que assim como Isaac foi levado ao altar, concordemente, conscientemente, Cristo ofereceu-se para salvar estes pecadores que somos nós e tantos outros que estão espalhados pela face da terra. Obrigado pela obra de Cristo, Senhor, porque ela prova-nos no mais alto grau que a providência não falha, que o governo de Deus não falha, de que Deus não se frustra. E nos ensina então que a nossa vida nesse grande plano e história da redenção está nas tuas mãos, e nossa vida cumprirá tudo aquilo para que o Senhor a designou. Porque a tua palavra não volta vazia, mas faz o que te apraz. Abençoa, Senhor, nossa escola bíblica dominical, os professores, as aulas e tudo que iremos aprender ainda durante este dia. É o que nós te oramos, no nome de Jesus.